aqui porque você não me avisou. Seja bem-vinda, preciosa, no nosso canal maravilhoso. Hoje a gente vai falar sobre acampa dentro. Como fazer uma acampa dentro na sua igreja sem gastar R$1. Vem comigo. Maravilha! Amo conversar com pessoas, com professores do Ministério Infantil que realmente se empenham em fazer algo diferente para as nossas crianças. Tá chegando agora uma data que é muito comemorado fora das escolas, né? A festa junina, dia de São João. E para você tirar o foco disso tudo, se você concorda ou se você não concorda, você poderia criar o hábito de, ao invés de proibir a criança de ir à festa junina da escola ou em algum lugar, você pode criar uma festa onde ela venha adorar a Jesus. E uma das ideias é você fazer um acampa dentro na sua igreja. Se você tiver um lugar, é claro, se você não tiver um lugar, você pode fazer um acampamento, um retiro com essas crianças, mas hoje a gente vai focar sobre acampa dentro. Nós fizemos 2 vezes e deu muito certo. Eu até posso deixar depois aqui na descrição do vídeo o linkzinho do Facebook. A gente tem muitas postagens lá no Facebook de quando foi feito esse acampa dentro, de vídeos, atividades que foram feitas lá. Então depois vai ali na descrição e corre lá no meu Face para você olhar todas as atividades que foram feitas lá. Pra começar, você precisa ter em mente algumas coisas. Então já pega a tua caneta ali e vai riscando. Mas assim, ó, vou até te mostrar, ó. Eu peguei um papel aqui, tava riscando e fazendo tudo que eu ia precisar para um acampa dentro. Pega um papel ali, uma caneta e começa a riscar, porque na hora que você estiver me ouvindo falar aqui, muitas coisas vão vir na sua cabeça, muitas ideias, muitas pessoas vão vir na sua cabeça nesse momento. E pode ser Deus falando com você, ó, lembra do fulaninho lá? Já vou botar o nome dele aqui, ó, sabe? Começa assim. Por quê? Antes de você fazer qualquer coisa, você precisa estar em oração. E quando você ora, quando você conversa com Deus, você alinha o seu pensamento com realmente a vontade de Deus, aquilo que Ele quer. E quando você consegue esse alinhamento, que é vertical, todas as coisas fluem maravilhosamente na sua vida. Então, começa com algumas coisas, por exemplo, depois de você orar, você vai começar com alguns tópicos onde você vai anotar qual é o dia, que dia vai começar. Por exemplo, quando a gente fez, a gente começou na sexta-feira de noite, então a gente colocou lá 7 horas da noite da sexta-feira, os pais já podem trazer as crianças, que a gente vai estar esperando as crianças lá. O nosso horário de entrada do acampa dentro era sexta-feira, às 7 horas da noite. Quando as crianças chegavam ali, a gente já tinha que estar ali para receber as crianças, então todas as professoras têm que estar ali antes das crianças chegarem, bem antes, porque você marca às 7 horas, tem algumas crianças que vão chegar depois, porém tem crianças que vão chegar bem antes. No nosso caso, tinha crianças que moravam perto da igreja, que era às 6h30 da tarde, já estavam lá, então ainda bem que tinha algumas professoras que já estavam lá para recepcionar. Então tem que estar tudo pronto, tudo esperando bem perfeitinho a criança chegar. Depois que você decidiu o dia e a hora, você precisa ter em mente até quando que as crianças vão ficar lá. Qual vai ser esse período de tempo? Por que que isso é interessante? Porque a partir de agora você vai pensar em todas as atividades que vão ser feitas nesses dias, quantas refeições vão ser feitas nessas refeições. Em cima dessas refeições, você vai decidir o que vai ser essas refeições. Baseado nas refeições, você vai ter que saber quem vai preparar essas refeições. Você tem que ter alguém que venha ajudar só para servir essas refeições, fazer essas refeições. Então, pode parecer que seja só um acampa dentro, uma atividade normal, né? Essa da igreja, mas não é. Tem muita programação por trás disso tudo. Deixa um comentáriozinho pra mim de agradecimento após você assistir esse vídeo. Por quê? Porque eu vou deixar pra você um PDF. Vou deixar aqui na descrição um PDF pra você baixar, que você só vai preencher ali conforme as suas necessidades. Então, qual vai ser o dia, qual vai ser a hora da entrada, a hora da saída, quais as atividades, que hora, qual professora é responsável, quem vai cozinhar, quem vai lavar, quem vai servir, tudo. Vou deixar tudo ali pra você, claro, em troca de uma curtida nesse vídeo, uma inscrição nesse canal. Se você ainda não é inscrito nesse canal, já deixa sua inscrição aqui, ó, já se inscreve ali no botãozinho, já curte esse vídeo, compartilha com mais tias que também precisam ampliar esse mundo do Ministério Infantil. Então, prosseguindo. Bom, agora vamos a fundo então do que realmente você precisa na ordem que você precisa. Decidiu a hora de entrada, decidiu a hora da saída, quando que vai terminar. Você precisa pensar
nas refeições que serão servidas. Primeiro, quantas refeições serão servidas? Então, eu vou usar o meu exemplo para você ir se baseando aí. As crianças entraram na sexta-feira à noite e o nosso horário de saída seria no sábado à noite após o culto. Isso aí, tenha um propósito. A primeira coisa que eu diria para você aqui é: estipule um propósito. Qual é o propósito desse acampar dentro? Escolha um tema e trabalhe todo esse período do acampar dentro, trabalhe esse tema com as crianças. Então, por exemplo, o nosso acampar dentro, o tema era momento com Deus. Então, tudo ali no nosso acampar dentro foi baseado no momento com Deus. Tudo foi baseado nesse tema. Por que nós fizemos na sexta-feira? Porque no sábado seria o nosso culto infantil. Então, nós ficaríamos com as crianças na sexta-feira de noite, as crianças posariam conosco na igreja. No sábado de manhã, a gente fez o café da manhã, já vou falar sobre as atividades detalhadas. A gente ficou o período da manhã, ficou o período da tarde com as crianças, próximo ao horário do culto, que o culto começava às 7 horas, 7h30. Próximo a esse horário ali, 6 horas, a gente parou tudo e a gente começou a se organizar para ir pro culto. Na hora que a gente foi pro culto, a responsabilidade já não era mais nossa, assim, de se encarregar com as crianças. As crianças já podiam ficar com seus pais ali, né? A gente teve um culto totalmente diferenciado nesse dia. Mas depois desse culto, cada criança ia com seu pai para casa. Então, nós ficamos um dia com as crianças, né? De sexta, da noite de sexta até a noite de sábado. Dentro desse período, quais foram as refeições propostas? Nós fizemos a janta da sexta-feira, cachorro quente, suco, e depois nós tivemos também a parte do cinema, que nós servimos pipoca. Então, durante a noite foi servido cachorro quente, pipoca e suco. Esse foi a parte da noite. Na parte da manhã, falando em refeições ainda, na parte da manhã nós servimos um café. Tinha cuca, tinha bolo, tinha wafer, tinha bolachinha, tinha um café bem variado. E foi servido café com leite para as crianças todas. Café com leite. Ponto. De meio-dia foi feito um arroz com galinha, uma galinhada, assim, um arroz com galinha na mesma panela, que tava suculento demais. Se eu não me engano, tinha saladinha, assim, de alface, pra criança que come, porque tem criança que não come. E batatinha frita, que criança não ama batata frita, né? Tinha batata frita também. E de tarde foi feito antes de ir pro culto, as crianças, né, vieram, se arrumaram, se organizaram, e a gente tomou um café, fez um lanche ali rápido, com a sobra do café da manhã, o que sobrou ali com bolo, pão, aquelas coisas que sobraram do café da manhã, a gente repetiu, colocou o que faltou, né, mas foi basicamente o mesmo café da manhã, foi servido no café da tarde antes do nosso culto. Ponto. Tá formado nossas refeições. Agora, Patrícia do céu, quanta comida! O que eu vou fazer com isso? Olha só, você precisa aqui, antes de você fazer a sua listinha, porque isso aqui é você que vai fazer, tá? Eu vou deixar um espaço ali no PDF, mas é você que vai ter que fazer. Por quê? Eu não sei quantas crianças vão estar na sua sala, não sei que comida você vai fazer, não sei que comida você vai servir, não sei nada disso. Primeira coisa, você vai fazer quantas crianças você tem, tá? Então, por exemplo, nós juntamos a igreja sede com a igreja do bairro. Então, nós tínhamos, em média, umas 30 crianças, mais ou menos, umas 30 crianças. Ponto. Quando você decidiu lá a data, você já começa a anunciar para os seus pais para ver quem permite a criança vir. Seria muito bacana se você tivesse, se as crianças não forem cristãs, se você tivesse como fazer um papelzinho de autorização, que pelo menos eles estão se comprometendo que as crianças vão virem, né? Que eles vão trazer as crianças ali com você. Então, você precisa ter em mente quantas crianças vão participar com você. Tendo essa média de quantas crianças vão participar, por exemplo, 30 crianças, você já vai saber quantos pães de cachorro-quente vai ter que ter, quantas salsichas, quantos ingredientes ali pro molho, a quantidade de suco, a quantidade de pipoca, pro café da manhã, quantidade de leite, quantidade de café, quantidade de pãozinho, quantidade de bolo, bolacha, tudo tendo em média o número de crianças que vai participar desse acampamento, tá? Desse acampamento dentro. Pro café da tarde a mesma coisa, e ali pro almoço também, tá? A mesma coisa. Então você precisa ter em mente quantas crianças vão participar. Coloque ali o nome das crianças e todas elas, né? 30 crianças é o que você vai ter que fazer de média para essa comilança toda. Segredinho número 1 da Paty, que a Paty gosta muito de fazer, é arrecadar tudo isso. No dia que a gente fez esse acampamento, a primeira vez que a gente fez, a gente não gastou R$1
com o Acampa Dentro, porque foi tudo doado. Gente, assim, ó, nós não gastamos nada, claro, além de água e luz da igreja, mas assim, me refiro a questões de alimentação, suco, café, essas coisas, a gente não teve gasto nenhum. Tudo foi arrecadado. Então, por exemplo, uns dias antes a gente começou a avisar na igreja que nós íamos fazer o Acampa Dentro, nossas crianças estavam eufóricas, assim. A gente avisou um mês antes, as crianças já estavam assim, que não aguentavam mais. Aí, na semana que antecedia a sexta-feira ali, do Acampa Dentro, o que eu fiz? Eu fiz uma listinha, essa listinha que eu fiz aqui com você, ó, do que ia ser feito para quantas crianças. O que eu precisava? Ah, preciso de 30 pães de cachorro-quente, preciso de 15 pacotinhos de suco, preciso de 10 pacotes de pipoca. Ponto. Ah, pro café da manhã, eu preciso de tantos pães, 30 pães, ou se for pão caseiro, né, preciso de uns 15 pães caseiros, preciso de 5 bolos, preciso de 3 pacotes de bolacha, de biscoito, preciso de 5 pacotinhos de wafer, preciso de 10 caixinhas de leite. Pro almoço, preciso de, por exemplo, não sei se você vai fazer galinhada com coxa sobre coxa, se você vai fazer com peito de frango, ou se você vai fazer outra alimentação. Eu vou falar aqui do nosso exemplo, aí você associa com a sua realidade. Você pode fazer um arroz com guisado e batata, que não sai tão caro, né? Um arrozinho com batatinha guisadinho, tudo misturadinho na mesma panela, que eu amo. Batata palha, enfim, você vai fazer conforme a sua realidade. Tudo com fé, muita fé. Quando você estiver sentado aqui no vídeo, assistindo o vídeo comigo, já vai colocando um pouquinho da minha fé junto com a tua em ação para mover aí o sobrenatural na tua vida. Porque o segredo para você fazer qualquer coisa é você ter fé. Eu posso te falar aqui 1001 ideias para você fazer que vai dar certo, que Deus vai te abençoar. Se a sua fé não entrar em ação e não agir em favor desse trabalho, esquece que nada vai dar certo. Já pausa o vídeo aí, pode ser desse vídeo porque não vai dar certo pra você. A não ser que você tenha fé. Segue na listinha ali. Preciso de, não sei, 7 quilos de frango, coxa sobre coxa, 3 quilos de peito, tantos quilos de batatinha, vou botar batatinha no arroz. Preciso pro arroz ali, preciso de alho, cebola, sal, arroz, azeite, tanto. Faz a listinha ali organizado. O pessoal que vai colaborar com você, ele precisa ver essa lista. Ele precisa ver a sua organização. Mostre que você é uma pessoa organizada, tá? Depois, pro café da tarde, preciso de tantos pacotes de bolacha, levando em consideração que não vai sobrar nada do café, tá? Preciso de tantos pacotes de bolacha, tanto de pão, tanto de bolo, tanto de bolachinha, tá? Coloca ali. E pra noite lá do cachorro quente, pra sexta-feira, preciso de tanta salsicha, já falei isso, né? Enfim, você entendeu. Faz a listinha de tudo que você precisa. Uns dias antes da sua festividade, você vai chegar, você vai pedir a oportunidade pro seu pastor. E você vai lá na frente, você vai cumprimentar a igreja, você vai fazer o que você sempre faz. E você vai dizer o seguinte pra eles. Eu vou falar como eu falei, tá? Então, meus queridos papais e mamães, porque agora eles são pais e são mães, né? Estou aqui com uma listinha com tudo o que nós vamos fazer no Acampa Dentro, que vai acontecer agora, sexta-feira, por exemplo, né? Então, nós vamos fazer muitas brincadeiras, muitas dinâmicas, vai ser muito legal. Depois eu vou falar sobre as dinâmicas também, então... Agora a gente vai focar aqui no que eu preciso que vocês me ajudem. Eu quero saber quem está disposto a ajudar aqui. Quem quer colaborar para o Acampa Dentro ser uma bênção. Quem vai trazer o seu filho. Vai ser uma festividade muito bacana. Quantos aqui vão ajudar? Todo mundo vai erguer a mão. E aí você continua. Então, eu tenho uma listinha de tudo que nós vamos servir no Acampa Dentro. Então, na sexta-feira à noite vai ser feito cachorro quente, vai ser feito pipoca, vai ser feito suco para as crianças. De manhã nós vamos ter um café maravilhoso. De meio-dia nós vamos fazer uma galinhada com um molho. Vai ter refrigerante. Você pode colocar também ali se você quiser. A gente não colocou, mas você pode pôr. Vai ter refrigerante. De tarde nós vamos fazer isso. De meio-dia vai ser servido a galinhada. De tarde vai ser servido o café. E você vai falar por cima o que você vai fazer ali. Mas para que tudo isso aconteça, eu preciso que alguns irmãos nos doem alguns itens que ainda precisam, que nós ainda vamos precisar. Como não vai ser cobrado nenhum real para vocês trazerem os seus filhos, né? Nós vamos ter atividades bem bacanas com eles, bem bacana com eles. E não vai ser cobrado nada. O que nós pedimos agora é uma colaboração
com alimentos. Então, no final do culto, eu vou estar ali na porta com a minha listinha. E aí eu preciso que os irmãos, principalmente os pais, mas geralmente os irmãos que não têm filhos também ajudam. Principalmente os pais, eu espero ali na porta com essa listinha porque eu preciso de alguns itens. Então, por exemplo, eu preciso de 30 salsichas, eu preciso de 30 pães. Ah, a irmã que faz pão caseiro, que delícia o seu pão, irmã. A gente precisa de pão caseiro também, sabe? Se você sabe de alguém que trabalha assim, não deixa a pessoa constrangida, mas, sabe, dá um elogio, assim, em público. Ah, a irmã que faz um bolo delicioso, nós precisamos de bolo também pro nosso café. Enfim, irmãos, papais e mamães, vou estar ali na porta no final do culto e preciso que vocês passem ali pra colocar o nome no que vocês vão doar, tá bom? Eu preciso que todo mundo doe, tá bom? Pastor, o senhor também precisa doar, tá? E aí, mesmo que o pastor não tenha filhos, ele vai doar também. Nesse acampar dentro foi muito bacana, porque nesse primeiro dia, quem sabe você não consiga arrecadar tudo no primeiro dia. Mas, por exemplo, nós arrecadamos quase tudo ali, no final do culto, várias pessoas vieram, doaram, e teve pessoas que doaram muito mais do que eu esperei que eles iam doar, e foi conseguido tudo, assim, tudo. Ah, eu dou tanto, que dia que eu tenho que entregar? Aí a gente marcou de pegar tudo na quinta-feira de noite, ou na sexta-feira um pouco antes do próprio acampar dentro, a gente pegou tudo, mas tinha que ser tudo bem certinho, né? Quem doou o pão foi um irmão que tinha padaria, então ele doou todo o pão pra nós, e aí a gente passou a pegar na sexta-feira um pouco antes do acampar dentro. Mas teve irmã que doou pão caseiro, quem doou a salsicha doou antes, doou num culto de quarta-feira, coisas que não estragam você pode pegar antes, né? Aí tempero, enfim, a gente ganhou fruta, a gente ganhou muitas coisas que a gente nem tinha pedido na listinha. Mas veio também, posso doar maçã, posso doar banana. No dia ali, uma mãe trouxe mais algumas coisas ali junto. Trouxe um bolinho aqui. Então, sempre tem, você sempre vai receber, desde que as pessoas vejam no que elas estão semeando, no que elas estão plantando. Elas têm que ver o teu trabalho acontecendo para elas conseguirem ofertar sem se questionar. Sempre que as pessoas verem o teu trabalho fluindo, elas vão colaborar com você. Passando essa parte das refeições, agora a gente vai pular para a parte... Aqui você já conseguiu tudo, tá? Você já recebeu tudo em nome de Jesus. Agora que você já recebeu tudo, você precisa de alguns irmãos que se voluntariem para ir lá fazer o café da manhã, porque você e todas as professoras que estiverem com você, vocês não vão dar conta, acreditem em mim. Vocês vão precisar se organizar tão bem, porque pensa, olha quantas horas vocês vão estar com essas crianças. Elas vão estar atônitas ali, ó, querendo fazer tudo ao mesmo tempo. Se você não tiver um pulso firme, você perde o controle de tudo. Então você tem que se controlar, respirar e deixar a parte da cozinha para algum irmão que se voluntarie com isso. No nosso caso, a gente foi direto em uns irmãos, assim, que Deus que soprou o nome deles na nossa cabeça. A gente foi falar com eles e foi um casal e a filha e o marido do casal. Então, foi uma família, né, que foi ajudar a nós. E mais uma moça que foi também, se voluntariou e foi ajudar. Então, nós tivemos 5 pessoas que nos ajudaram lá na parte da cozinha. O que eles fizeram? Na sexta-feira, a gente chegou, como a gente não foi direto comer, a gente chegou e foi fazer alguma atividade, que depois eu vou falar aqui. A gente chegou primeiro e o pessoal que veio atender a cozinha chegou depois. A gente pediu pra eles, 9 horas, tem como estar aqui? Ótimo, beleza. 9 horas, pontualmente, a família tava lá. E eles começaram a fazer ali os cachorro-quentes pra nós. E as crianças comeram depois, a gente botou a louça pra eles lavaram a louça. E antes de ir embora, deixaram toda a pipoca pronta pra nossa hora do cinema, porque a gente fez cinema depois, antes de dormir. Então eles deixaram toda a pipoca pronta, nos deram um tchauzinho, pediram que hora eles voltavam, porque eles não posaram lá, que hora eles deviam voltar no sábado de manhã. A gente falou pra eles virem 8 horas da manhã. 8 horas da manhã eles estavam ali no sábado, já preparando todo o nosso café. Arrumaram todo o café, quando era, sei lá, perto da hora do almoço, porque eles que se organizaram, eles já começaram a fazer o almoço. Uma professora levou aquelas, esqueci o nome lá, aquelas frigideiras elétricas, sabe, que não vai azeite. Ela levou aquela frigideira dela e elas começaram a fazer batatinha frita lá para as crianças, então foi muito bacana, porque cada um ajudou da forma que pôde. Uma levou o liquidificador, outra levou essa fritadeira que eu esqueci o nome, não consigo lembrar o nome agora. Outro levou panela, outro levou, enfim, todo mundo ajudou da melhor forma. Todo mundo ajudou da melhor forma possível e foi muito bacana. Então, nós almoçamos, eles lavaram a louça, depois deixaram
toda a parte do café da tarde pronto pra nós e foram embora. Ah, e depois, no detalhe, essa louça do café da tarde eles lavaram depois do culto. Eles foram uma bênção na nossa vida. A gente deixou o café lá, a louça lá, e eles voltaram e lavaram a louça depois. Por quê? A nossa igreja, ela era a igreja em cima, o templo, e aí embaixo, ela tinha o mesmo tamanho do templo em cima, era o tamanho do templo embaixo, né, do salão embaixo. E aí nós tínhamos uma sala só fechada e o resto era um salão para eventos que a igreja fazia, e tinha a parte da cozinha, então tinha um suporte muito bacana naquela igreja pra gente fazer. Hoje não estou mais congregando lá, mas deu muito certo o trabalho que a gente fez naquela cidade. A hora, quantas refeições, quais refeições, quem vai doar essas refeições e quem vai preparar essas refeições. Partimos para a hora da atividade. Quais atividades serão realizadas? Quando eu montei essa parte das atividades, a gente até pensou assim, meu Deus, parece tanta coisa, né? Porque eu coloquei Noite dos Talentos na hora da chegada das crianças. Depois eu coloquei tudo na parte da sexta-feira à noite. O cinema e mais gincanas e brincadeiras pra gente fazer na parte da noite e dar um cansaço nessas crianças e a gente dormir tranquilo, tá? Foi como se fosse a nossa noite do pijama. Maravilhosa. Na parte da manhã eu coloquei a manhã da adoração e mais um teatro bíblico. Depois o almoço e depois a tarde com Jesus. E aí, quando a gente olhou, a gente pensou assim, meu Deus, é muita coisa, né? Nossa, muita coisa. Só que, quando a gente viu aquelas 30 crianças reunidas, porque tem muita diferença você trabalhar com as crianças 1h30 durante o seu domingo ou durante o seu sábado e ficar quase 20 horas com as suas crianças, inclusive durante a noite. Teve muita diferença. Assim, eu ri muito. Eu já sou uma pessoa super risonha. Eu ri mais ainda, tá? Por quê? Porque foi muito legal, foi muito engraçado, foi muito bacana mesmo. Experimente. Se você não fez ainda, experimente. Vai ser muito bacana. Só que é aquela coisa, você tem que ter organização de tudo. Então, olha só. O que a gente fez, tá? Quando a gente se deparou ali com todas aquelas crianças, a gente parou e pensou, opa, não sei se todas essas atividades vai suprir a demanda de tempo que a gente tem com eles. Então, conforme a gente vai levando, a gente vai vendo que, né, que vai indo, ou tá muito adiantado, ou tá sobrando tempo, ou tá faltando tempo, a gente vai adequando, mas a gente tinha que ter mais ou menos um parâmetro do que ia ser feito. Então, pra noite, quando as crianças chegaram, a gente deu um tempo, deixou eles conversarem até todas as crianças chegarem. Depois que todas as crianças chegaram, a gente fez a primeira atividade, que foi a Noite dos Talentos. O que a gente fez? A gente fez um círculo, e deixou ali as crianças escolherem a sua dupla. A gente pediu dupla. Aí você pode fazer como você quiser. A gente pediu para cada criança fazer sua dupla e sentar em círculo. Aí a gente foi chamando as duplas e cada dupla tinha que encenar alguma passagem bíblica. Questão de dica, né? A criança vai dizer, eu não sei o que fazer, eu não sou boa em nada. Então vai lá, encena uma historinha bíblica. Vem aqui. Daí tu dizia, imita a Sansão e Dalila, mas só com mímica. Daí vai lá a criança, mexe no cabelo. E aí todo mundo sabe, Sansão e Dalila, ponto pra nós. Você pode fazer valendo ponto, é muito legal. Você pode ousar na sua criatividade. Aqui a gente não fez valendo ponto, nem nada disso, porque tinha muitas crianças. Então a gente não ia conseguir, né, fazer tudo ao mesmo tempo. E era a nossa primeira vez que a gente tava fazendo. Então era como se fosse até um teste, né, pra nossa noite. Mas foi bem bacana, teve crianças que cantaram, teve crianças que ensinaram teatrinhos bíblicos, teve crianças que não sabiam o que fazer mesmo, então eles foram lá com a Bíblia e leram um versículo, e aí depois gesticularam um versículo. Enfim, abra para sua criança fazer realmente o que ela quiser fazer. Mas ela sabe, por exemplo, lutar capoeira, é um dom dela, deixa ela ensinar, sabe? Não corte a criança, não pode a criança. O que ela sabe é virar uma estrelinha lá e dar um mortal, deixa ela fazer com todo o cuidado do mundo, deixa ela fazer. Ela pode fazer o talento dela. Noite dos Talentos. A segunda parte, a gente fez gincanas e brincadeiras. Foi a noite do pijama com gincana. Até rimou. A noite do pijama com gincana. Então a gente fez trenzinho, a gente cantou aquele hino lá do amor. O amor de Deus é tão grande. E vai pra frente, vai pra trás, vai pro lado, vai pro outro. E a gente fazia montanha-russa ali com as crianças, foi muito bacana também. Aí a gente fez aquela brincadeira das cadeiras, que coloca uma cadeira aqui, coloca uma cadeira lá, coloca uma cadeira lá. E aí faz a dança da cadeira. Só que em vez das cadeiras estarem em círculo, as cadeiras estavam espalhadas. E aí quando parava o louvor, todo mundo tinha que correr como se fosse macaco no seu
galho. Cada criança tinha que correr para sua cadeira. E aí nós íamos tirando uma cadeira ao invés de tirar uma criança. Nós tirávamos a cadeira. E aí o final de tudo é para ensinar a união entre eles, que é o que Deus gosta, da união. E aí no final tinha, por exemplo, 2 cadeiras e 20 crianças e acabou a música, parou a música, vai lá, corre. E as crianças iam sentando uma no colo da outra, iam se pendurando nas cadeiras, mas não podia ficar no chão. Foi um momento maravilhoso, tem fotos ali, eu vou deixar, vai lá olhar depois, tem fotos lá no Facebook. Então foi maravilhoso mesmo, assim, as crianças saíram de lá, eu tenho certeza que impactadas. Depois das gincanas e brincadeiras, foi a parte que a gente parou pra jantar, a gente parou pra comer cachorro quente, então a gente fez toda a parte da oração, a gente conversou com eles a importância desse momento com Deus, de agradecer a Deus o alimento, foi bênção também. Depois da janta do cachorro quente, a gente pediu que cada criança arrumasse o seu colchão no chão e deixasse sua cama prontinha. Por quê? Depois disso, nós íamos fazer o cinema, então a gente ligou o data show na parede mesmo, e escolhemos um filme, agora eu não me lembro qual que era o filme, se era aquele da vida de Jesus, enfim, era um filme evangélico, um filme de Jesus. E a gente ligou o filme e aí cada criança no seu colchãozinho, teve as meninas que ficaram juntinhas no seu colchão, mas cada criança no seu cantinho, no seu colchão, e nós íamos comendo pipoca. Então a gente colocou nos pacotinhos, cada criança ia comendo, quem queria mais a gente ia passando, ia servindo. E os professores estão ali para servir, né? Esse é o seu momento de servir. Nós estávamos em 5 professores, tá? Um homem. Importante que tenha um homem junto, tá? Que tenha um professor ou o marido de uma professora, que esteja junto um homem, porque vai ter meninos junto, né? Então é muito importante que tenha um homem junto. Nós estávamos em 4 professoras e um professor. Porque nessa hora, né, você tá ali pra servir. Então, o professor esquece que você vai descansar, tá? Você vai estar ali pra trabalhar, vai ser a sua noite do trabalho. Você vai servir as crianças. E aí, quando acabou o filme, as crianças queriam assistir mais um, só que daí já era tarde, já era, tipo assim, 11 horas, 11h30, meia-noite. Eu só sei que era tarde, não lembro a hora, mas eu sei que era tarde. E aí a gente convidou as crianças pra... Eu desliguei o telão e eles queriam, porque queriam assistir. E daí essa hora que todo mundo começa a chorar. E, quero assistir filme, que não sei o quê. Falando em choro, é importante que você limite a idade dessas crianças, tá? Então, por exemplo, nós colocamos ali que a idade... A faixa etária para esse Acampa Dentro era dos 6 anos de idade até 12 anos de idade. Ponto. Nada mais que isso, porque senão começa a dar tumulto. E nada menos que isso, porque daí você tá ali pra servir os bebezinhos. É melhor você fazer um trabalho depois só com os de 0 a 6 anos, por exemplo, né? De 0 a 5 anos, e aí de 6 a 12 dá pra fazer o Acampa Dentro bem bacana. Então teve crianças os menorzinhos que não foram, né? Aí a gente fez o momento da oração da noite e a gente foi dormir. Eu sou uma pessoa que durmo com muita facilidade. Eu deitei e dormi. As crianças não dormiram. Outro detalhe, tinha os maiorzinhos que tinham levado o celular. Antes de dormir, eu peguei e recolhi celular de todo mundo. Porque não sei o quê, porque na minha casa eu fico com o celular, porque na minha casa eu amanheço assistindo vídeo, porque não sei o quê, blá, blá, blá. Na tua casa. Aqui, quem manda sou eu. Peguei o telefone de todo mundo na minha bolsa, do meu ladinho ali no meu colchão. Ninguém com celular, todo mundo dormir. Mas eu não tô com sono. Então pega, vai no banheiro com a tua Bíblia, acende a luz e fica lendo a Bíblia no banheiro até ter sono de novo. Enfim, não sei quanto tempo demorou pra essa criançada dormir, mas demorou. E aí eu falei pra eles, gente, amanhã de manhã, 7 horas eu vou estar levantando todo mundo, não quero saber. Mas sabe como é que é, né? Criança se junta e, enfim, eu sei que eu dormi e minha noite foi maravilhosa. Se liga nos alunos maiores durante a noite, tá? Então, por isso que é bacana você separar os meninos pra um lado, as meninas pra outro, e o professor vai lá com os meninos, as meninas ficam aqui com as professoras, tá? Seguinte, todo mundo dormiu durante a manhã, então você vai estipular um horário ali pra você levantar, estipule horário pro café da manhã e tem que ser aquela coisa assim, não sei o que. Não, estipule horário. Se o café vai ser 9 horas, o café é 9 horas. Das 9 horas às 9h30 é o horário do café, 9 horas às 9h30 é o horário do café. Ponto. Seja pontual. 9h30 começa a nossa manhã de adoração. A gente terminou o café ali, a gente foi pra nossa manhã de adoração. O que a gente fez? A gente fez uma oração, a gente cantou louvores, a gente fez uma oração em círculo. Nessa oração em círculo foi lindo, assim, porque realmente foi um momento mesmo de adoração, um momento real de adoração, onde muitas crianças choravam, foi muito lindo mesmo. Depois disso a gente teve uma palavra. Foi como um culto infantil, tá?
só com as crianças ali. Depois teve a outra prof que deu a palavra, que fez a ministração da palavra. E aí, depois disso, a gente começou a separar os grupos. A gente separou em 3 grupos para fazer o teatro bíblico. A gente começou a fazer os ensaios do teatro, para depois do almoço a gente apresentar. A gente apresentou para nós mesmos e foi muito bacana também. Depois do almoço, então, a gente começou a fazer a nossa tarde com Jesus. Depois do almoço, então, teve toda aquela questão do almoço, a hora que é o almoço, até que hora vai o almoço. Depois do almoço, a gente começou a se organizar para a apresentação do teatro. Para essa apresentação do teatro, a gente subiu para a igreja mesmo, a gente foi pro salão da igreja, e aí a gente sentou e cada grupo de criança apresentou o seu teatro bíblico com roupas que a gente tinha levado, né? Por isso que é importante você ter essa programação das atividades. Então, por exemplo, a gente escolheu 3 temas. Um, por exemplo, foi o Bom Samaritano, o outro foi o que a Bíblia significa para nós, baseado em algum versículo bíblico lá que eu não tô lembrando agora. E o outro foi a cura da mulher lá, da viúva de... Foi a cura de alguma mulher, foi algum milagre que Jesus fez. E aí a gente já levou, né, basicamente as roupas de TNT, roupas simples que a gente tinha. Ah, lembrei, uma foi do rei Salomão, quando ele manda dividir a criança lá, porque a gente levou uma boneca. E aí tem fotos ali também da menina com a boneca, do rei. Foi bem bonito também de se ver essa apresentação. Claro que as crianças, nesse momento que a gente para a manhã da adoração ali com Jesus, a manhã de adoração, que as crianças começam a ensaiar esse teatro, eles vão ler a Bíblia deles. Então você vai dar a passagem para eles, passagem bíblica, e eles vão ensaiar da forma deles. Esse é o momento em que as professoras conseguem tomar um copo de água sem que eles fiquem ali te exigindo tanta atenção. Então, as crianças maiores, principalmente, divida eles e mescle, né? Um pouco de grande com um pouquinho de pequeno, vai mesclando, que os grandes conseguem dar conta de ensaiar os pequenininhos e acaba equilibrando esse ensaio do teatro. E aí, alguma coisa que eles tenham dúvidas, eles vão te chamando, então esteja pronta para responder as perguntas deles também. Mas na hora da apresentação de tarde, foi magnífico ver que as crianças são muito mais capazes do que nós imaginamos que elas sejam. Então, na hora da apresentação ali, cada prof ficou responsável por o grupinho, e aí a gente ajudou eles a entrarem, a falarem, caso eles esquecessem de alguma coisa, a gente ajudava. Foi muito bacana também. Depois dessa apresentação do teatro bíblico, foi a hora que a gente foi pra rua. Na parte de cima da igreja, a igreja era de esquina, e o terreno de esquina do outro lado era um campo verde, um terreno vazio, assim, com gramado verde bem bonito. A gente pegou e levou a caixa de som pra lá, colocou as crianças lá e a gente começou a fazer uma tarde do louvor, assim, com eles loucamente apaixonados por Jesus. Os carros que passavam na rua, assim, ficavam olhando, tipo, oh, esses loucos aí, mas era nós lá mesmo, loucos por Jesus, dançando pra Jesus, e foi muito lindo mesmo. A gente dançou. Nesse momento aí, teve 2 meninas que eram as maiores lá, que elas pediram, prof, posso fazer a coreografia com eles agora? E aí você começa percebendo os dons que Jesus vai colocando na vida das suas crianças. Você vai vendo que nesses momentos eles começam a florescer. E aí as meninas pegaram, tomaram frente lá e começaram a dançar e lideraram muito bem as outras crianças também. Foi bem bacana também. Depois disso, aí você cuida a hora, se você tem hora sobrando, se você vê que tá fluindo, que as crianças estão participando, você vai rolando com os louvores, vai fazendo brincadeira de morto-vivo com os próprios louvores, vai fazendo brincadeira de estátua, enfim, usa a sua imaginação ali, só vá com a imaginação fértil, não vá com ideias limitadas, porque lá na hora pode ser que as crianças não estejam brincando, as crianças não estejam gostando, e aí você acaba se perdendo sem saber o que fazer. Então, é melhor que você tenha muito mais ideias e você acabe não ocupando, do que você não tem ideia nenhuma e na hora ali você não saiba o que fazer. Depois disso, finalizando esse momento, nós descemos com as crianças novamente lá e a gente começou a se organizar. Não era uma época muito quente, então não teve o problema das crianças suarem, federem, se sujarem tanto, até porque a gente não largou eles assim pra brincar em terra nem nada. O nosso único momento fora da igreja foi aquele momento onde a gente foi dançar, brincar de morto-vivo, mas eram brincadeiras limpas. E como não tinha tanto sol, então não tinha essa questão do suor, as crianças não acabaram se sujando tanto. Tinha banheiro na igreja? Tinha. Mas quanto tempo você acha que as crianças, 30 crianças mais ou menos, iam demorar para tomar banho? Muito tempo, e isso não fazia parte do nosso roteiro de tempo, né? Então o que a gente fez? A gente mandou eles irem se arrumando de grupinhos no banheiro, vão as meninas, né? Vão 3, 4 meninas pro banheiro, escova o dente, lava o rosto, penteia o cabelo, troca de roupa, passa uma aguinha ali assim, depois toma banho em casa quando chegar.
a gente se virou super bem assim. E não me lembro de nenhuma criança assim que precisasse tomar banho exageradamente. Não. Foi muito bacana. Depois disso, foi muito bacana. Tô falando muito bacana, muito bacana, muito bacana. Foi muito bacana mesmo, pra você entender que foi muito bacana mesmo. Depois disso, a gente se organizou, então. E no horário do culto, quando os pais começaram a chegar, a gente começou a ir pro culto e foi maravilhosamente. Durante esse período todo que a gente esteve com as crianças, nós preparamos um louvor, então nós ensaiamos com as crianças os louvores que foram apresentados lá em cima, a gente ensaiou durante o culto ali. Ai, nós vamos cantar assim, a gente vai cantar aqui, não, a gente vai cantar aquele que a gente ensaiou lá, aquele que a gente cantou ali no terreno, aquele que a gente brincou de estátua. Então eles já estavam treinados sem nem perceber. Ah, que versículo que a gente vai falar, aquele versículo que a gente estudou de manhã. Então, assim, ó, não tem explicação. Esse culto foi tão maravilhoso que no final do culto a gente fez uma oração especial com os pais, junto com as crianças, e teve 2 meninas que receberam o batismo com o Espírito Santo nesse culto infantil. Por quê? Porque a gente teve todo esse tempo retirado com Deus. A gente teve realmente um momento com Deus, sem televisão, sem celular. Nós estávamos ali brincando, mas era uma brincadeira com propósito. Linda, preciosa, que ficou comigo até aqui. O vídeo ficou extenso porque eu precisava explicar pra você detalhadamente. Porque quem já fez um acampa dentro sabe que dá muito trabalho. Quem nunca fez, não se apavora não, sabe? É só você se organizar. Pra isso, que eu te falei todos os detalhes aqui, um detalhe por detalhezinho mesmo, pra você ver que é só você se organizar que vai dar certo. Vai lá e faz que vai dar certo. Não esquece que eu vou deixar aqui no link esse PDF para você baixar ali, baixa, imprime e preenche na sua organização. O roteiro tá pronto. Você só precisa decidir ali o que você vai fazer, em que hora você vai fazer e as refeições, enfim. Isso você tem que preencher ali, mas eu vou te deixar prontinho a organização para você conseguir fazer, planejar, colocar em prática na sua igreja e para você começar a semear na vida das suas crianças uma semente de algo que seja inesquecível na vida delas, para que elas olhem e elas olhem você, que elas olhem a igreja, que elas olhem Jesus e elas digam: eu quero ficar com eles, eu quero ficar com esse Jesus. Um beijo no seu coração e até o próximo vídeo.